E vamos ao passo a passo, porta-rolo decorado com tecido e tinta. Primeiro vamos prepará-lo com a base acrílica, passando em todo ele, frente e verso, espalhando bem com um pincel macio ou trincha macio. Aqui também pode ser tinta PVA branca, que é para fazer o fundo que vai o tecido tricoline depois. Espalha bem a tinta e passa em todo ele. Já passei na frente e no verso, deixei secar bem e agora eu vou lixar com a lixa multiuso A230. Coloquei a luva descartável da Tauge, que é uma luva bem fininha e super boa para usar no artesanato, não atrapalha em nada, porque quando a gente lixa, solta aquele pozinho do MDF, da tinta. Então eu me adaptei super bem, porque essa luva é perfeita para artesanato, eu acho ela ótima. E aqui, lixando, peguei e passei um paninho macio para tirar o pó e volto a lixar novamente agora no verso e passo o paninho macio de novo. Depois de lixar, passa novamente uma demão da base acrílica com trincha ou pincel macio e deixa secar bem. E não esquece de passar a tinta no verso também. E para colar o tecido, utilizar cola PVA extra, espalha bem a cola, utilizando um pincel ou trincha. O tecido tricoline tem que ser um pouquinho maior que a peça. Então aqui vocês podem ver que ele é um pouco maior que o bule, né? Que a borda ali do bule. Então coloca o tecido por cima da cola, estica bem o tecido com a mão para deixar ele bem retinho, evitando bolhas, e vai acomodando ele no contorno do bule. Depois que a cola secou, eu passo o verniz geral
pode ser o acrílico também, pode ser o fosco, que é para proteger a peça. Passa o verniz em toda a peça, por cima de todo o tecido, principalmente nas bordas, que ele vai nos ajudar no acabamento depois. Pode ser com pincel ou trincha. Depois que o verniz secou, é a hora do acabamento. Para isso, eu vou utilizar uma tesoura e lixa de unha. Primeiro, eu faço um picote em toda a volta, picotes, né? Em volta de toda a peça, principalmente nas quinas da peça, para facilitar depois na hora de lixar. Aqui na alcinha do bule, eu vou utilizar um estilete para fazer o picote. E agora, na hora de lixar, é de cima para baixo, fazendo nesse movimento. Sempre de cima para baixo. E vai fazendo isso em toda a volta da peça. A primeira parte da frente do bule está pronta. Agora, tudo que foi feito nessa parte da frente vai ser feita na parte do verso. Passa a cola branca PVA extra, espalha bem com pincel ou trincha.
Aqui, como tem essa base do porta-rolo, o tecido foi cortado bem certinho e só ficou a volta maior um pouquinho da borda para depois ser feito o acabamento. Aqui também espalha bem para o tecido ficar bem esticado, não ficar com bolha. Depois passa o verniz geral com pincel ou trincha para proteger o tecido, espalha em todo ele, não deixa nem um pedacinho sem, dando sempre atenção às bordas, passa em tudo e espera secar. Aqui na parte da alcinha, eu vou passar um pouquinho mais de verniz, que levantou um pouquinho ali a parte do tecido, tipo umas rebarbinhas. Vou passar o verniz por cima ali só para proteger um pouquinho mais. Depois que secou bem, hora do acabamento. Tesoura para fazer os picotes nas quinas em toda a volta. Aqui na parte da alça, vou utilizar o estilete novamente. E utilizo a lixa de unha de cima para baixo, em toda a volta, retirando o excesso de tecido, né? Essa sobrinha que a gente deixa para fazer o acabamento, sempre de cima para baixo. E faz isso em toda a volta da peça. Agora vamos preparar a volta do bule e a base do rolo, pintando com a tinta. A mesma tinta que vai ser utilizada na base do rolo vai ser utilizada também na volta do bule, porque ali onde foi lixado o tecido deixa essa parte aqui, vocês podem ver, ó, que ficou raspado ali com a lixa. Então a gente tem que fazer um acabamento em toda essa voltinha. Vou utilizar essa tinta açafrão e começar pintando a base do rolo. E para fazer o acabamento da borda, estou utilizando um pincel mais fininho.
Dá pra ver que ficou bem descascada a borda, ó. Isso é o efeito da lixa quando a gente vai tirar o tecido. Na verdade, dependendo da proposta da peça, até poderia deixar assim, mas não é o caso desse projeto. Agora eu vou passar a lixa nessa borda, que eu passei a primeira demão, e já passei também a tinta nessa base do porta-rolo. E a fita crepe eu coloquei lá embaixo para não sujar o tecido com a tinta açafrão, né, que é esse amarelo lindo. Então vou lixar, já coloquei a minha luva, vou deixar o link da luva para vocês aqui embaixo na descrição, que é a luva Tauge, que eu comentei antes no início do vídeo, né? É uma luva maravilhosa, ótima para utilizar no artesanato, no dia a dia aqui de casa também utilizo bastante. Eu achei perfeita porque ela não atrapalha em nada na hora que a gente está fazendo o artesanato, as atividades de casa. Eu achei ela ótima, ela é fininha, mas ela é resistente, ela é perfeita. Vou aproveitar e lixar um pouquinho também aqui na base do rolo, ali a fita crepe que eu falei, protegendo o tecido para não ser pintado com a tinta. E para fazer mais alguns detalhes, eu vou utilizar o betume, coloco aqui nessa tampinha, né, que eu utilizo de pratinho. Passo o pincel pituá, tiro o excesso e venho com ele na peça, nas bordinhas. E vou fazendo isso em toda a volta da peça. Essa parte vai muito da preferência, dá para deixar bem marcado, menos marcado, dá para deixar sem também. Eu gosto dele bastante marcado, esse sombreadinho, né? Mas vai bem do gosto de cada um. E agora, fazer na parte de dentro do bule.
E aqui vamos de pátina seca, pega o pincel de cerdas, o pincel de cabo amarelo, passa no betume, tira o excesso e passa na peça. E aqui, nessa parte do tecido com a base, eu vou utilizar o pincel, pitoar não, vou passar o betume com esse outro pincel, também não. Tem que ser um pincel mais fininho, porque eu vou pegar ali, eu quero fazer aqui, eu vou mostrar pra vocês. Não deixar assim tão marcado ali, fazer um detalhe com o betume, só que aparecendo na câmera, deixa eu voltar mais pra cá, pra fazer um detalhe, assim, vocês vão ver como vai ficar diferente agora, ó. Vai ficar melhor passando o betume ali. Aqui ficou um risco mais pra lá, então eu venho com o pincel de cabo amarelo, puxo esse risco, fazendo ele virar uma pátina. Aqui, na verdade, eu quero que o betume faça uma integração, tinha me faltado a palavra, uma integração entre o tecido e esse amarelo, né, o açafrão, que ficou na base do porta-rolo. E eu vou reforçar a borda mais um pouquinho com esse betume lindo, que é o mahogany, junto com o pincel pitois. E para proteger a peça, verniz geral em toda ela
utilizando trincha ou pincel macio para proteger todo o trabalho que foi feito. Prontinho, porta-rolo decorado com tecido tricoline e tinta.